Bom dia, cavalheiros e damas do Colégio Ângulo, ensino médio, segundo ano, né? Turma bacana. Então, hoje a nossa conversa é mais curta, mais objetiva, tá? Mais dinâmica. O nosso objetivo é a gente ajustar um pouquinho aqui as nossas contas, né? Ajustar a nossa conversa, nosso diálogo. Na semana passada, no dia 12, dia dos namorados, nós somos muito gentis, marcamos teste para vocês no dia dos namorados, na sexta-feira à tarde, né? Eu sei que foi divertido, né? Então, nosso objetivo hoje é passar por esse teste, corrigindo esse teste, tá? E também fazer uma boa revisão das orações coordenadas sindéticas aí, porque a semana que vem nós temos teste, né? Vida que segue. Então, nós temos teste semana que vem. Então, bora lá. No dia 12, né, o tema, a gente sabe todo o teste que nós temos, a gente tem um teste que vai falar sobre algum assunto importante da atualidade. Eu sempre gosto de trabalhar com esse viés, até porque é isso que nos enriquece como informação, como sociedade, olhar para a nossa sociedade, olhar para os nossos problemas, olhar para os problemas da humanidade de maneira geral. E isso é importante, é carga informativa que precisa ser trabalhada, porque vocês precisam disso na redação. Quanto maior a nossa carga de informação, melhor é. A gente costuma brincar que só se esvazia quem se enche, né? Então, nós trouxemos aí o tema mais discutido, né? Fora a pandemia, um dos temas mais discutidos na atualidade, em termos de sociedade e política, que foi a morte de George Floyd. Então, nós temos um texto abordando isso, né? Nós não vamos ler o texto aí, mas lembrando que esse texto, ele fala de racismo estrutural, ele fala de como que surge a crise, ele fala de como que esse racismo ele ainda se torna mais latente dentro da pandemia, fala de como a Casa Branca sempre reage, como que ela lida com essas questões. E aí nós tivemos a seguinte questão, a primeira questão, no fragmento, 5 anos e meio depois, os Estados Unidos vivem a mais grave onda de manifestação em 1968. Há no texto frase nominal, período composto, período simples, ausência de oração, apenas termos nominais. Primeira coisa, eu tenho que olhar para a frase e verificar. Tem verbo na frase? Tem. Qual que é o verbo? O verbo viver. Então, eu tenho apenas um verbo. Se eu tenho um verbo, então não pode ser nem frase nominal e nem apenas termos nominais, concorda? E muito menos ausência de oração. Então, eu já elimino 3. Então, eu só posso ter ou período composto ou período simples. Mas nós já identificamos que eu só tenho um verbo. Portanto, a alternativa correta é uma oração, né, um período, uma frase formada por um período simples. Correto? Questão número 2. Na frase, os protestos acontecem em um momento em que a pandemia do Covid já matou 100 mil pessoas nos Estados Unidos e deixou milhões sem emprego. Tem-se período formado por uma oração, 2 orações, 3 orações, 4 orações. Aqui é simples, basta eu verificar a quantidade de ações desenvolvidas, correto? Então, quantas ações que eu tenho? Acontecem, já matou e deixou. Então, eu tenho 3 verbos, 3 ações desenvolvidas. Portanto, eu tenho um período composto por 3 orações. No fragmento, também explica que os negros americanos possuem renda e escolaridades menores que os brancos. Apresenta-se. Então, aqui, explica que os negros possuem. Aí ele está perguntando se o período é composto por subordinação, composto por coordenação sindética, período composto por coordenação assindética, período simples e frase nominal. Então, vamos trabalhar com a eliminação. Eu tenho 2 verbos, explica e possui. Então, não é frase nominal, não é período simples. Correto? Aí ele fala, ora, período composto por coordenação. Então, olha, Howard também explica. Eu posso parar no verbo? Explica? Não, quem explica, explica alguma coisa. Explica o quê? Que os negros americanos possuem. Então, uma oração está completando o sentido da outra. Então, elas não podem ser coordenadas. Então, portanto, esse período composto só pode ser composto por subordinação. Faz sentido? Então, beleza. Então, só lembrando aqui que nós já estudamos a diferença entre orações coordenadas e orações subordinadas. E hoje nós só vamos retomar conceito. Olha, as orações coordenadas assindéticas são aquelas que não têm conjunção. Uma não completa o sentido da outra,
Então, uma não completa a outra sintaticamente, uma independente da outra, e não há presença de conjunção. Então, ó, pegou a chave, abriu a porta, suspirou fundo. Tem 3 ações distintas, em que uma não exerce função sintática sobre a outra, e não há presença de conjunção. Portanto, oração coordenada assindética, não tem outra classificação. Mas nós podemos ter as orações coordenadas sindéticas, aquelas que requerem o uso da conjunção. Então, elas continuam sem exercer função sintática, mas se ligam através da conjunção. Quando eu classifico as orações coordenadas sindéticas, são 5 classificações. Aditiva, ideia de adição. Adversativa, oposição. Alternativa, escolha. Conclusiva, conclusão. Explicativa, explicação. Vimos na semana passada 2. Vamos rever essas 2. Elas podem ser coordenadas aditivas, quando elas vão usar as conjunções o e, o nem, o mais também, o não só, o ainda que, assim como, assim também. Então, qual que é a ideia dela? Acrescentar uma informação. Então, chegou à praia e nadou. Então, ele fez uma coisa e fez outra. Adicionou uma informação, correto? Depois nós temos a adversativa, que aparece muito nos textos que a gente constrói para o Enem. Por quê? Porque são textos em que eu vou estabelecer oposição. Então, dentro de uma estratégia argumentativa, eu não posso falar de tese contra tese. Um caminho é esse, usar as orações, as conjunções coordenativas adversativas. É o mas, o porém, o contudo, entretanto, todavia, no entanto. Ele estudou, mas não obteve um bom resultado. Ou seja, embora ele tenha estudado, ele não obteve um bom resultado. Então, vem aí uma ressalva, uma oposição, um contraste. Tranquilo como um grilo? Como sempre, a gente pede a vocês, nós já estamos na apostila 2, está na página 110, né? Então, a gente pede a vocês, mesmo à distância, não percam essa disciplina de estudo, não percam essa disciplina de fazer as tarefas, de cumprir as suas tarefas, né? Então, a gente pede que vocês não se deixem, não se esmoreçam, não deixem de praticar, tá? Então, na próxima semana, nós vamos terminar as outras orações coordenadas, né? As 3 orações coordenadas que faltam, para nos preparar para o novo teste, tá? Grande sucesso a todos, grande beijo, até a próxima.